artigo do hábito de xadrez é uma coisa inédita. Um livro técnico específico para a arbitragem, para melhorar a arbitragem, acho que é uma situação muito importante e acho que vai ser um bom contributo no sentido de melhorar a qualidade das arbitragens em Portugal e em todos os países famosos. O Presidente gostaria de destacar, mas está fora do país, mas gostamos de mandar primeiro comunicar aos parabéns as felicitações aos dois autores do livro, no sentido deste contributo importante do livro, e que a Federação também deu o seu apoio neste livro, de dar um contributo, que achamos que é uma ferramenta muito importante ao xadrez e de comatar algumas falhas e dificuldades que têm existido no xadrez e as arbitragens, no sentido de combatermos isso. Recentemente uma ação de formação para árbitros de xadrez. Temos agora em Portugal uma pessoa que é um FIDE Lecture que pode dar essas formações e isso é um grande contributo para que possamos ter mais árbitros FIDE e árbitros internacionais em Portugal e acho que isso vai nos fazer rapidamente, nos próximos tempos, chegarmos a um patamar a nível de árbitros titulares. Mas acho que o mais importante é aqui, nesta situação, é dar palavras aos autores, a eles que possam apresentar o livro. Passo a palavra então ao Sr. Eduardo. Eu gostaria de começar a saudar a vossa presença, dos meus amigos árbitros e dos jogadores e dos delegados e técnicos aqui presentes, pelo interesse que manifestam por este trabalho. Relativamente ao livro, resulta de um desafio que me foi lançado por Carlos Oliveira Dias, de Capela Lagrande, onde ele se encontrava a fazer uma arbitragem internacional. Desafio que foi aceito e que resultou neste produto final que aqui está e que eu espero que venha a ser do vosso agrado. O Carlos Oliveira Dias já me fez publicamente 2 elogios e hoje compete-me a mim também saudar e fazer um elogio ao Carlos Oliveira Dias, que aliás é uma pessoa subejamente conhecida no mundo do xadrez e que dispensa quaisquer comentários. Mas é um indivíduo de garra, um indivíduo que não tem barreiras, um indivíduo que quando aposta numa determinada causa é para vencer e isso a mim também me deu muita confiança e muito estímulo para prosseguir com o trabalho. Aliás, a primeira parte do livro trata da missão do árbitro e das técnicas de arbitragem que foram descritas pelo Carlos Oliveira Dias. Depois há uma segunda parte, são trabalhos baseados em documentos técnicos do FIDE Handbook, que existem na FIDE em inglês, mas nós não temos isso em português. Portanto, houve esse trabalho de conversão e de pesquisa e destaco fundamentalmente um documento que é importante, que é o chamado Código de Ética, que a FIDE tem e que nós há muitos anos deveríamos ter também no nosso site da Federação Portuguesa de Xadrez. Talvez houvesse menos quesilhas no mundo do xadrez. É importante este aspecto de nos sabermos respeitar uns aos outros. O princípio da ética deve ser ensinado desde pequeno e, para isso, apelo também aos treinadores, aos delegados, aos monitores aqui presentes, para que enfatizem sempre esse aspecto. Temos depois, mais adiante, alguns casos práticos. Aliás, estes casos práticos é a parte final do texto, do livro. São casos que acontecem no dia a dia e que não estão previstos muitas vezes, em algumas situações não estão previstos nas regras de jogo.
Portanto, são situações que, como ontem tivemos a oportunidade de ver aqui na tertúlia que o Carlos Oliveira Dias dirigiu, há situações que são imprevisíveis e que tem que ser o árbitro, através do bom senso e preservando sempre a verdade desportiva, que terá de decidir. Põe-se aqui no livro alguns aspectos práticos e também peço a todas as pessoas que eventualmente venham encontrar uma ou outra gralha que poderá existir, quando se faz um livro é difícil não poder haver uma gralha ou outra, que nos comuniquem e se tiverem até sugestões para o futuro, para uma futura edição, para nós tentarmos melhorar. Um outro documento também importante e que eu penso que seria impensável fazer um livro do árbitro, um livro de arbitragem e não ter um regulamento de arbitragem, parecia-me um contrassenso. O que acontece é que o atual regulamento de arbitragem da Federação Portuguesa de Xadrez encontra-se desatualizado. Há aspectos que já foram introduzidos, há novas figuras que inclusivamente a FIDE introduziu, nomeadamente, por exemplo, o ato FIDE, que no nosso regulamento de arbitragem não fala nisso, e, portanto, os autores, sou eu e o Carlos Dias, fizemos uma proposta que foi apresentada ao Sr. Presidente do Conselho Nacional de Arbitragem em dezembro, no início de dezembro, no decorrer do seminário de árbitros. E não tivemos sequer uma acusa de recepção, não tivemos qualquer resposta, não tivemos qualquer incentivo, não nos deixaram qualquer esperança sobre esse trabalho. Entendemos de consciência que isso deveria ficar no livro. Não fica como nós queríamos, como um regulamento aprovado pela direção da Federação, com a aprovação também do Conselho de Arbitragem, mas fica como uma proposta de alteração. Ou seja, amanhã uma futura direção ou um futuro Conselho de Arbitragem que entenda pegar nisso e alterar e cortar, porque nós demos carta branca para poderem alterar e acrescentar e melhorar, mas não fomos atendidos. Mas, como digo, está como uma proposta de alteração no livro. Na parte final, fizemos o índice remissivo por temas, em que ajuda o árbitro a rapidamente localizar qualquer tema que eventualmente queira procurar. Por fim, e já para acabar, também não podia deixar de fazer uma pequena referência que eu acho muito interessante. No início de cada capítulo, faz uma citação. A citação, normalmente, é dos grandes jogadores de xadrez, como o Kasparov e outros, e do Fischer, digamos, as vacas sagradas do xadrez. Mas também tivemos uma sensibilidade para, neste livro, deixarmos algumas citações de pessoas que andam no nosso país muito envolvidas com o xadrez. Nomeadamente, e eu quero fazer aqui uma homenagem pública, e penso que o Sr. Amadeu Sousa Santos poderá ser intérprete desta mensagem, poderá, se estiver com o Sr. Mário Silva Araújo, que é um jogador veterano, que representa as cores do Arlequina, que foi meu colega bancário, trabalhou connosco e tivemos a oportunidade de jogar várias partidas nos campeonatos nacionais dos bancários. Há uma frase do Sr. Mário Silva Araújo que eu li, e das coisas que eu tenho lido muita coisa sobre xadrez, sobre o jogo, sobre técnica, sobre arbitragem, tenho lido muita coisa, mas confesso que das frases mais